Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional. Como é que você está? Como você passou a sua noite? É uma alegria para mim ter você aqui participando todos os dias. Nós estamos estudando Romanos, já chegamos ao capítulo 5 e hoje nós vamos dar continuidade do verso 12 até o verso 17. Do verso 12 até o verso 17. Abra sua Bíblia comigo para você acompanhar aí a leitura do texto. O verso 12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo volta ao início da história. Lembra, no capítulo anterior ele falou sobre o amor. Na verdade, no devocional anterior, ele falou sobre a prova do amor. Agora Paulo vai nos mostrar como é que isso se dá, como é que isso se deu ao longo de toda a história da humanidade. E ele vai voltar ao início da história do mundo, quando o pecado entrou no mundo através de Adão. Ele vai destacar duas pessoas aqui, que é a pessoa de Adão e a pessoa de Cristo. E ele vai dizer que, olha, o pecado entrou no mundo por causa de Adão e o resultado imediato foi a morte de todos a partir de Adão. Romanos 5,13, o texto continua dizendo: pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Então Paulo vai nos mostrar que mesmo antes da lei já havia pecado, já havia condenação, já havia a morte. Isso já estava acontecendo desde antes. Ou seja, não foi a lei que criou o pecado, ela apenas revelou com mais clareza o que era o pecado para que a humanidade pudesse entender. Verso 14: todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecados semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Então o apóstolo Paulo está nos mostrando que mesmo as futuras gerações, não tendo feito o que Adão fez, todos eles estavam debaixo do pecado, todos eles estavam debaixo da condenação do pecado, porque embora eles não estivessem fazendo o que Adão fez, eles estavam fazendo outras coisas, transgredindo a vontade, a lei de Deus de outras maneiras. O verso 15 diz assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um homem só, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Então, a obra de Cristo fez com que aquele pecado que afetou muitos agora fosse apagado pela graça que afeta muito mais. Então, se o pecado destruiu a vida de tanta gente, a graça de Deus agora vai transformar a vida de muitas outras pessoas. Verso 16: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Um único pecado de Adão trouxe condenação, mas Cristo veio para lidar não com um pecado, mas com uma multidão incontável de pecados. Cristo não veio para lidar só com o pecado de Adão, mas com todos os pecados que a humanidade cometeu, está cometendo e ainda vai cometer. Cristo morreu naquela cruz não apenas pelos pecados que nós cometemos no passado, mas inclusive pelos pecados que nós haveremos de cometer no futuro. Verso 17: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. A morte passou a reinar sobre a humanidade por causa de Adão, mas agora por causa de Cristo, os salvos reinarão. Reinarão sobre a morte, reinarão sobre a condenação. Eles estão acima da doença, acima da morte. A morte não é o fim, não existe mais a condenação eterna. Toda doença tem um prazo de validade. Aqui o apóstolo Paulo está falando da nossa nova realidade em Cristo Jesus. Bom, para a gente recapitular, o pecado entrou no mundo por meio de Adão. E por causa disso, a morte se tornou uma consequência universal.
todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, por isso a partir de Adão, todos vão ser condenados à morte eterna. Cristo é o novo representante da humanidade. Adão, o primeiro Cristo, agora Jesus como o segundo Cristo, ou como o segundo Adão, para ressignificar, para restaurar, para corrigir, para reconciliar. E aí, se pelo pecado de um homem tantos foram afetados, por causa da graça de um homem, muitas outras pessoas, muito mais pessoas serão impactadas. E em Cristo, então, nós recebemos a possibilidade de viver uma nova vida, a possibilidade de viver a vida eterna. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que há uma possibilidade de estarmos ligados a Adão ou de estarmos ligados a Cristo. Nós estamos ligados a Adão quando nós não tivemos um encontro com Cristo. E por causa dessa falta de um encontro com Cristo, a consequência do pecado de Adão, ela ainda está sobre as nossas vidas. Mas nós podemos hoje também estarmos ligados a Cristo, segundo Adão. E quando nós nos conectamos com Ele, então nós passamos a viver a vida dele, sem a condenação do pecado, mas com a promessa da vida futura e da vida eterna. E tudo só depende de uma coisa, de você aceitar Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. E eu quero te perguntar, você já teve um encontro com Cristo? Você já abriu o seu coração para Ele? Você já convidou Ele para morar na tua vida, para selar a tua salvação? Você já pediu para Ele salvar a tua vida? Você já pediu para Ele ser o Senhor e Salvador da tua vida? Eu queria te incentivar a fazer isso agora. Pai, que o Senhor possa abençoar essa pessoa que está me escutando e que teu Espírito Santo venha bater o coração dela neste exato momento, Pai, e que ela possa abrir as portas do seu coração, dizendo: Jesus Cristo, eu te aceito como único Senhor e Salvador da minha vida. Para que a partir desse momento, Pai, essa pessoa ela seja desconectada do primeiro Adão e conectada ao segundo Adão. Que ela seja desconectada do Adão que pecou e trouxe morte à humanidade para Jesus Cristo que morreu, ressuscitou, nos salvou e trouxe a vida eterna, Pai. Eu peço ao Senhor que a partir desse encontro com o Senhor Jesus Cristo, que essa pessoa não viva mais debaixo de condenação, que ela não seja mais escrava do pecado, mas que por causa dessa filiação, dessa conexão, dessa reconciliação, que ela desfrute de vida nova na tua presença. E em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.